Você com certeza já ouviu falar no jogo Among Us. Eu vou te mostrar como ele foi feito, quem são os criadores e algumas curiosidades, como por exemplo, você sabia que o estúdio que desenvolveu o jogo estava pensando em desistir inteiramente do jogo? Pois é, imagina! Assiste esse vídeo, ative o sininho para receber as notificações, clica no botão vermelho aqui embaixo para você se inscrever no meu canal, que é muito importante para mim, e vamos lá! Among Us, que traduzido para português significa Entre Nós, é um jogo eletrônico online de gênero multiplayer e sobrevivência de 4 a 10 jogadores, desenvolvido e publicado pelo estúdio de jogos americano Inner Sloth, que traduzido significa preguiça interior. Foi lançado em 15 de junho de 2018 para Android e iOS e para Microsoft Windows em 17 de agosto de 2018. O jogo se passa em um cenário de tema espacial, onde cada jogador desempenha um de 2 papéis, os tripulantes e os impostores. Apesar do jogo ter sido lançado em 2018, mas só após muitos streamers da Twitch e youtubers jogarem é que o jogo começou a receber uma grande popularidade, e isso em 2020. Em geral, o Among Us foi bem recebido por sites de jogos eletrônicos, sempre elogiado devido ao preço baixo e à diversão, mas como tudo nessa vida não são flores, a jogabilidade como tripulante recebeu críticas. A versão para dispositivos móveis, apesar de gratuita, recebeu críticas em relação à estabilidade e às propagandas. Em resposta à popularidade do jogo, foi anunciado em agosto de 2020 uma sequência, o Among Us 2. Todavia, foi posteriormente cancelada em 23 de setembro de 2020, quando a equipe mudou o foco para o jogo original. Os criadores são Forrest Willard, Marcus Bromander e Amy Liu. O Forrest Willard era o programador e o desenvolvedor. Os artistas eram Marcus Bromander e a Amy Liu. O design, o Marcus Bromander. Marcus e Amy se conheceram no ensino médio. Forrest, o programador da equipe, entrou em cena quando conheceu Marcus e Amy na faculdade. Depois de se formarem, Forrest foi trabalhar em tempo integral para a Microsoft, enquanto Marcus se tornou um desenvolvedor indie em tempo integral. Um dia, os dois amigos começaram a conversar sobre o desenvolvimento de jogos, de como é divertido, né? No entanto, Marcus disse que não sabia programar e só sabia desenhar. Forrest respondeu que só sabia como programar. Então, eles decidiram se unir, daí eles criaram vários jogos e depois de muitos projetos, eles resolveram chamar a Amy. Bom, criaram mais alguns projetos, daí eles tiveram uma ideia. Eles queriam criar um jogo inspirado em um jogo chamado Máfia, também conhecido no Brasil como Cidade Dorme. E o primeiro passo foi a escolha do título. Queriam algo que refletisse que há um traidor na festa. E o Among Us, Entre Nós, parecia o título perfeito. O segundo passo foi decidir quais seriam os softwares de desenvolvimento. A equipe decidiu desenvolver na engine Unity, já que eles tinham mais experiência com o software, e foi inicialmente planejado para ser um jogo apenas para dispositivos móveis, um multiplayer, em um único mapa. Todas as artes e animações foram feitas com Adobe Animate, anteriormente conhecido como Flash. Marcus disse que escreveu a música do menu principal quando estava muito deprimido, no momento em que ele teve problemas para escrever a música em geral. Então ele decidiu apenas fazer algo que se tornou a música principal do Among Us. Para ajudar a projetar o primeiro mapa do Among Us, o mapa Scout, Marcus usou imagens do Google e digitou as palavras-chave como Reactor Room, traduzido como Sala do Reator, para ter ideias para pequenos detalhes para adicionar ao mapa. Os desenvolvedores mencionaram nas entrevistas que o teste do jogo foi difícil, pois você precisava de algumas pessoas no mesmo lobby para testar o jogo adequadamente. Portanto, eles tiveram que agendar o teste do jogo com semanas de antecedência para reunir todos os amigos no mesmo dia. Forrest chamou toda a experiência de dolorosa e frustrante. A Inner Sloth lançou uma versão beta aberta no celular em junho de 2018, que era bem diferente da versão que conhecemos e jogamos hoje. Naquela época,
O jogo foi jogado através de um chat de texto, apenas para evitar que os jogadores tentassem ouvir ao que os outros jogadores estavam fazendo durante uma partida. A equipe não implementou nenhum efeito sonoro, não tinha som nenhum. Forrest admitiu que a versão móvel não teve um bom desempenho no lançamento, mas graças ao feedback de uma minoria, o estúdio decidiu implementar um multiplayer online. O programador Forrest considerou que o lançamento não foi muito bom, e o que o designer Marcus acreditava ser porque o estúdio Inner Sloth era muito ruim em marketing. A equipe pretendia desistir várias vezes, mas continuou a trabalhar no projeto devido a uma base de jogadores pequena, mas fiel. Em agosto de 2018, o estúdio lançou uma versão beta multiplayer online do jogo no itch.io, em preparação para o lançamento do jogo na Steam. Agora que o Among Us suportava partidas online, os desenvolvedores perceberam que precisavam implementar efeitos sonoros para tornar o jogo mais envolvente. Marcus nunca tinha realmente feito design de som antes, então ele fez o que pôde, mixando efeitos sonoros de pacotes de som que acumulou ao longo dos anos. Aí o que eles fizeram? Eles adicionaram multijogador online, novas tarefas, opções de personalização, e mais tarde naquele ano houve um lançamento na Steam, no dia 16 de novembro de 2018, e a equipe agora considera o jogo fora da versão beta. O lançamento na Steam trouxe mais jogadores online, colocando os servidores à prova. No início do desenvolvimento, a equipe usou o servidor da Amazon, um servidor grátis, e Forrest descreveu como os piores servidores que você pode obter. A única razão pela qual eles optaram foi para manter a produção mais barata. O jogo teve seu primeiro grande pico de jogadores no final de 2018, que trouxe milhares de jogadores e manteve os lobbies vivos 24 horas por dia por semana. Nosso primeiro público foi a Coreia, e eles ainda constituem 50% de vendas do Among Us na Steam. Tudo começou em dezembro de 2018 com Kevin Choi. Ele encontrou o Among Us no itch.io, e acho que é porque tínhamos um dia de promoção na primeira página, e esta é literalmente a única promoção que pedimos expressamente, disse Forrest. O servidor da Amazon gratuito não foi capaz de lidar com a nova onda de jogadores, então 5 dias antes do Natal, Forrest teve que começar a trabalhar 14 horas por dia para consertar os problemas do servidor. Ele se sentiu pressionado a fazer isso, porque ele e o resto da equipe não queriam perder o momento que o jogo estava passando. Forrest acrescentou que toda vez que uma nova onda de jogadores entrava, os servidores caíam e ele teria que construí-lo novamente, ele teria que reiniciá-lo novamente. Os desenvolvedores ouviram atentamente os fãs e continuaram ajustando e atualizando o jogo para tornar a experiência mais suave, mais agradável. Mas, infelizmente, o Among Us acabou se transformando apenas em lucro. O estúdio indie estava pronto para desistir do jogo e seguir em frente para algo novo. Ficamos com o Among Us por muito mais tempo do que provavelmente deveríamos, de um ponto de vista empresarial. Tentamos desistir e deveríamos ter desistido várias vezes. Quer dizer, a visão original era apenas um multiplayer local e não online. Aí colocamos o online e foi melhor recebido. Mas você sabe, não é nada muito especial. E lançamos e dissemos, tudo bem, terminamos. Íamos passar para o próximo jogo, disse Forrest. De acordo com o Forrest, a equipe manteve o jogo por muito mais tempo do que provavelmente deveria, do ponto de vista puramente comercial, colocando atualizações regulares do jogo uma vez por semana. Isso levou ao aumento constante de jogadores, criando um efeito bola de neve. Aí, durante esses tempos desafiadores, os membros da Innersoft felizmente tiveram dinheiro suficiente para manter o desenvolvimento pelo tempo que desejaram. E Forrest até disse que economizou um dinheiro intencionalmente durante o seu tempo na Microsoft para que ele não tivesse que jogar a toalha fora se o Among Us não estivesse imediatamente entre os mais vendidos da Steam. E de repente, no início de 2019, um grande youtuber começou a transmitir o jogo. Depois houve o suporte multiplataforma que ficou disponível no lançamento para a versão para o PC.
E 8 de agosto de 2019, a Innersloth anunciou um novo mapa, o Mira HQ. Um terceiro mapa, o Polos, foi adicionado em 12 de novembro de 2019. Ambos os mapas exigiam inicialmente um pagamento adicional de $4, mas seus preços foram reduzidos para $2 em 6 de janeiro de 2020 e posteriormente ficaram de graça em 11 de junho de 2020. Marcos afirmou que sua capacidade de fazer isso se deve ao fato de eles terem economia suficiente, o que lhes permitiu continuar trabalhando no jogo mesmo quando ele não estava vendendo muito bem. A equipe planejava lançar o jogo para os consoles como o PlayStation 4 e Xbox One, mas encontrou um problema na implementação da comunicação do jogador, pois o chat padrão baseado em texto ou voz parecia inutilizável. Eles consideraram um sistema semelhante ao sistema de comunicação rápida de Rocket League, bem como a possibilidade de desenvolver um sistema de comunicação totalmente novo para o jogo. Apesar dessas complicações, o jogo foi lançado para Nintendo Switch em 15 de dezembro de 2020, sendo então a primeira vez em que o Among Us foi lançado para algum console de jogos eletrônicos. O jogo será lançado para o Xbox One S em 2021. A popularidade. Em 2020, uma onda de popularidade feita por criadores de conteúdo online teve início na Coreia do Sul e no Brasil, e acabou chegando ao mundo da língua inglesa. Marcos afirmou que México, Brasil e Coreia do Sul são locais ainda mais populares para o jogo do que os Estados Unidos. De acordo com Forrest, Chance Sodapopping Morris, o streamer da Twitch, tornou o jogo popular no site em julho de 2020. Emma Kent, da Eurogamer, acredita que o lançamento do The Henry's Chicken Min Collection, da Innersloth, também contribuiu para a popularidade do Among Us, e Wes Fallon, da PC Gamer, disse que o streamer Sir Skyfin preparou o jogo para o seu grande momento. Depois disso, muitos outros streamers da Twitch e youtubers começaram a jogar o Among Us, como Carmen Castle e PewDiePie, o maior canal independente do YouTube. A partir de então, a contagem de jogadores consecutivos subiu rapidamente, chegando a 1,5 milhões, e em setembro de 2020 recebeu mais de 100 milhões de downloads. Em referência à popularidade do jogo entre os streamers, Evelyn Lau, do The National, declarou que observar as reações das pessoas tentando adivinhar quem é o impostor, e às vezes errando muito, ou mentindo terrivelmente sobre não ser o impostor, é tudo muito divertido. Durante esse tempo, a Innersloth também abriu uma loja de produtos temáticos da Among Us. A popularidade também inspirou diversas fanarts e memes, levando também à criação de personas do jogo denominadas Cryosonas, uma junção de Cryomate e Persona. Forrest disse que o conteúdo criado por fãs era realmente a melhor parte de fazer o Among Us. Marcos chamou-a de minha coisa favorita de ver. O Among Us foi jogado de forma controversa pelo time da eSports do Exército Americano, em que os jogadores na transmissão usaram nomes dentro do jogo fazendo referência à palavra N do bombardeio da Nagasaki, considerado ofensivo, entre aspas, e intolerante, entre aspas, por alguns telespectadores. Duas congressistas dos Estados Unidos, Alexandria Ocasio-Cortez e Ilhan Omar, desculpe a pronúncia, transmitiram o jogo em outubro de 2020 ao lado de vários outros streamers proeminentes, como o Pokimane e o Hassan Piker, como uma forma de incentivar as pessoas a votarem, o que atraiu quase 700 mil espectadores simultâneos na Twitch. No Brasil, o Neymar, o futebolista, e o youtuber Alan Zoca também fizeram transmissões ao vivo do Among Us, atingindo mais de 100 mil telespectadores. Também no país, em uma prova realizada pela Funvest, em 10 de janeiro de 2021, um meme de Among Us apareceu na questão 81. Nesta questão de química, o participante deveria encontrar o elemento impostor
conforme suas características. O jogo recebeu várias premiações, como o Golden Joystick 2020, premiação de revelação, e o The Game Awards 2020, melhor jogo mobile e melhor jogo multiplayer, multijogador, e o Steam Awards 2020, feito com amor. Ele foi indicado para essa premiação. O futuro do jogo. Seguindo a popularidade do jogo, a equipe havia mudado o foco para uma sequência, o Among Us 2, dizendo que a base do código do Among Us estava desatualizada e não suportava a adição de tantos novos conteúdos. Durante esse tempo, Forrest e Amy continuaram a atualizá-lo, aumentando a base de jogadores máxima, adicionando 4 servidores, 3 regiões e códigos de jogo maiores para permitir que mais jogos simultâneos fossem suportados. No entanto, em dezembro de 2020, a equipe cancelou a sequência, optando por dar suporte ao jogo original, ao Among Us, e adicionar todo o conteúdo pretendido para a sequência devido ao aumento do sucesso do jogo original, o qual alcançou uma marca de 85 milhões de downloads no mundo. Em uma postagem no site da desenvolvedora em relação ao futuro do jogo, a equipe afirmou que esta é provavelmente a escolha mais difícil porque significa ir fundo no código central do jogo e retrabalhar várias partes dele. A ideia é retrabalhar o código principal do jogo para permitir um novo conteúdo. Durante esse tempo, foi anunciados novos planos para corrigir os problemas do servidor. Além disso, vai ser adicionado um suporte a daltonismo, o sistema de amigos e um novo mapa baseado na série Henry Stick, do qual Marcos é o criador, também vai ser adicionado. Como jogar? O que é o jogo? A maioria dos jogadores são tripulantes que têm por objetivo identificar os impostores e, ao completar as tarefas ao redor do mapa na forma de minigames, consistindo em trabalho de manutenção em sistemas vitais, como religação elétrica e abastecimento de motores, os impostores têm o objetivo de eliminar os tripulantes, recebem uma lista falsa de tarefas para se misturar aos companheiros de tripulação e têm a capacidade de sabotar os sistemas do mapa, atravessar as aberturas, identificar quaisquer outros impostores e matar os companheiros da tripulação. Quando um impostor executa uma sabotagem, há uma consequência imediata, como todas as luzes ficam desligadas, por exemplo, ou uma contagem regressiva começa, e a sabotagem deve ser resolvida antes de terminar, ou então todos os membros da tripulação morrem. As sabotagens podem ser resolvidas pelos jogadores de várias maneiras, dependendo de qual sabotagem foi feita. O jogo inicia com um respectivo impostor. Qualquer um dos 2 jogadores vivos pode reportar o cadáver. Se um jogador encontra um cadáver, ele pode denunciá-lo, ação esta conhecida como reportar, o que levará a uma reunião do grupo, onde o jogo é interrompido e os jogadores discutem quem eles acreditam que é o impostor, baseado nas evidências em torno da morte. Para ajudar a determinar a identidade dos impostores, existem vários sistemas de rastreamento em cada mapa, como um sistema de câmeras de segurança no The Skeld, um registro de portas em Mirror HQ e um indicador de sinais vitais no Polos. Se a maioria simples for alcançada, a pessoa escolhida é ejetada do mapa e vira um fantasma, sendo imediatamente desclassificado do jogo. Os jogadores também podem convocar uma reunião de emergência, entre aspas, pressionando um botão no mapa a qualquer momento. O jogo pode ocorrer em um dos 3 mapas, o The Skeld, que se passa em uma nave, o Mirror HQ, que se passa em um edifício sede, ou o Polos, que se passa em uma base planetária. Se um jogador morre, ele se torna um fantasma. Fantasmas têm a capacidade de atravessar paredes, mas só podem interagir com o mundo de maneiras limitadas e são invisíveis para todos, exceto para outros fantasmas. Todos os jogadores, exceto os fantasmas, têm um cone de visão limitado, que permite se esconderem da visão dos outros jogadores, apesar da perspectiva de cima para baixo do jogo. O objetivo dos fantasmas é ajudar seus companheiros vivos, completando tarefas caso seja um tripulante morto, ou realizando sabotagens caso seja um impostor morto.
os tripulantes vencem completando todas as tarefas antes de serem mortos ou encontrando e eliminando todos os impostores. Para que os impostores ganhem, eles devem matar um número suficiente de membros da tripulação, de forma que o número de impostores seja igual ao número de companheiros da tripulação, ou ter uma contagem regressiva de sabotagem esgotada. O jogo é jogado em um chat via texto, em que os jogadores só podem se comunicar durante as reuniões e apenas se estiverem vivos, embora os fantasmas possam falar uns com os outros. Embora o jogo não tenha um sistema de bate-papos de voz embutido, é comum que os jogadores usem programas externos como Discord durante o jogo. Várias opções de personalização para aspectos do jogo, como alcance de visão e reuniões de emergência, estão disponíveis no lobby de cada jogo. Existem também muitas opções, incluindo cores de trajes espaciais, skins, chapéus e animais de estimação, alguns dos quais são DLCs pagos. Bom, o Among Us é um ótimo exemplo de sucesso. É um jogo que foi desenvolvido por uma equipe pequena, com 3 pessoas, mas com muitas dificuldades e que conseguiu chegar lá. Continue desenvolvendo seus jogos. Obrigado por assistir. Ative o sininho para receber as notificações. Clica aqui embaixo para você se inscrever no meu canal. E até a próxima.